Muito bem, chegamos à lição de número 9. Nosso trimestre está avançando rapidamente. Jesus ministrava as necessidades das pessoas. O tema dessa semana é uma análise do jeito de Jesus atender às necessidades das pessoas. E ao ler toda a lição, eu coloquei três pontos, para ser mais preciso, do método, do jeito de Jesus em ministrar às pessoas. Primeiro, não havia momento inconveniente para Jesus atender às necessidades das pessoas. Por exemplo, enquanto Jesus se dirigia para a casa de Jairo, para efetuar ali um dos seus milagres, uma mulher que estava no meio da multidão o interrompe para ser curada. Jesus a cura enquanto anda e depois vai até a casa de Jairo para ressuscitar uma menina. Marcos 5, 21 a 43. Então, Jesus sempre tinha tempo para atender a necessidade humana. Eu me lembro também de Lucas 4, quando Jesus estava na casa de Simão Pedro, chegou na casa de Simão Pedro depois de um sábado de intensas atividades na sinagoga, e conversando, e pregando, e curando, e ele vai para a casa de Pedro para descansar, mas ao chegar lá, a sogra de Pedro está enferma com muita febre. E Jesus dedica um tempo para curá-la. Então, primeiro item, ou o primeiro aprendizado que nós temos do jeito de Jesus atender às necessidades é que ele sempre estava pronto. Não havia momento inconveniente para Jesus ao ministrar as necessidades das pessoas. Segundo ponto, Jesus sempre respeitava, isto é importante, a individualidade e as particularidades do seu necessitado. Era comum Jesus chegar, por exemplo, para um paralítico ou para um cego e dizer: "O que você quer?" Ou "Queres ficar são?" Parece para nós uma pergunta boba, mas para Jesus e para aquele contexto era extremamente importante, porque Jesus entrava um pouco no mundo real da pessoa. Ele se interessava pela pessoa antes de se interessar pela necessidade da pessoa. E ele queria confrontar a pessoa com a sua real necessidade. Por isso é importante a gente, quando vai pregar num bairro, numa cidade, numa região, pesquisar um pouquinho o que realmente as pessoas ali estão precisando. Eu posso ir para um bairro onde o índice de fumantes é muito pequeno e querer oferecer a eles um curso como deixar de fumar. Esse curso não é tão interessante para eles. Talvez seria interessante um curso de família, como lidar com filhos adolescentes, talvez numa região onde tenham muitos adolescentes. Na verdade, nós devemos entrar e atender a necessidade de acordo com a necessidade real das pessoas, as necessidades sentidas da pessoa. E ao planejar um programa evangelístico, missionário, comunitário, assistencial ou de saúde com a sua igreja, você deve levar isto em consideração. Então, para a gente terminar os itens do jeito de Jesus em atender às necessidades das pessoas, eu coloquei fiz a seguinte colocação como item número 3. Jesus atendia às necessidades imediatas, mas também resolvia as necessidades mais profundas das pessoas. Muitas vezes, em uma igreja, quando estamos atendendo às necessidades das pessoas ali ao redor, nós temos uma dificuldade, porque um grupo acha que devemos pregar o evangelho, pregar o perdão, a graça, a vida eterna. E isso está corretíssimo, e essa é a função do evangelho. Todavia, um outro grupo acha que nós precisamos atender às necessidades imediatas das pessoas. Alguns têm fome, alguns precisam de abrigo, outros precisam de saúde, e também isso está certo. Mas Jesus trabalhava unindo essas duas coisas. Ele atendia às necessidades imediatas, mas também atendia às necessidades mais profundas. Por exemplo, no caso do paralítico de Cafarnaum, em Marcos capítulo 2, a partir do verso 1, você encontra exatamente essa história. Jesus disse para ele: perdoados são os teus pecados. Ou seja, atendeu a necessidade mais profunda de salvação. Mas ao mesmo tempo disse: levanta-te e anda.
Ou seja, ele quis dizer que ele atendeu à necessidade imediata dele também. Assim, somos nós, os cristãos. Falamos da vida eterna, a pessoa precisa aceitar a Cristo e ter a esperança da vida eterna, mas ela também precisa ter as suas necessidades atendidas. E uma coisa leva naturalmente a outra, não é? E para terminar, essa semana a lição é tão importante. A lição de quarta-feira, ela fala, por exemplo, do trabalho de Dorcas. E esse trabalho de Dorcas está em Atos 9, não é? 36 a 42. Foi extremamente importante e impactante na comunidade onde ela vivia. E a lição de quinta trata como sequência do planejamento que uma igreja pode fazer para atender às necessidades de sua comunidade. Então, depois de estudar a lição toda, especialmente sobre Dorcas, eu lançaria para a minha unidade uma pergunta: o que nossa unidade da Escola Sabatina vai planejar e fazer para ajudar nossa comunidade? Quais são as ações? Quais são os projetos? Que tal, por exemplo, planejarmos algumas ações que podemos começar já na próxima semana para atender às necessidades da nossa comunidade? O que podemos fazer? Não vamos ficar sonhando com coisas grandiosas. Às vezes na igreja a gente delira, a gente viaja e esquece que às vezes ali tão pertinho de nós, às vezes no banco ao lado, há uma pessoa precisando de algo e nós podemos fazê-lo. Então, mãos à obra e que Deus te abençoe na lição de número 9 e que essa lição, mais uma vez, se transporte para a vida prática dos nossos alunos. A gente se encontra aqui.